A delegação do Internacional já está aqui no Rio de Janeiro para a partida decisiva dessa quarta-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense, onde é necessária a reversão de um resultado negativo construído no primeiro jogo que aconteceu no estádio Beira-Rio. Muitas são as dúvidas do elenco colorado em relação ao time titular que será colocado pelo técnico Roger Machado. Uma tendência e um indicativo de 2 zagueiros foi dado na lista de relacionados de jogadores que chegaram aqui ao Rio de Janeiro. O Inter espera uma postura defensiva do Fluminense do técnico Renato Portaluppi, enquanto se fecha em seu ambiente para não ouvir e não ter interferências do externo. A chegada aqui na capital fluminense teve a presença, incentivo e cobrança de torcedores com os jogadores que passaram em direção ao saguão do hotel. A gente fala também a respeito de uma proposta que foi revelada pelo atacante Ener Valencia e que acabou mostrando uma postura curiosa do atacante equatoriano. Esse é o Diário do Inter KTO, direto do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 5 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Eu já falo direto do hotel da concentração do Internacional aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, porque o Inter já está concentrado para a partida desta quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Treinamento aconteceu na parte da manhã no CT Parque Gigante e Roger definiu o time que vai enfrentar o Fluminense. Entretanto, se mantém um mistério em relação à escalação. Muitas são as dúvidas do time que Roger Machado colocará em campo. Eu falei sobre uma grande tendência e possibilidade de mudança no vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Mas existem alguns indicativos que a gente recebe e que estão acontecendo no ambiente do Internacional. Um deles é a não só provável como óbvia neste momento entrada de Carboneiro no time titular. Essa é uma das mudanças que será feita pelo técnico Roger Machado e a tendência é que Carboneiro entre na vaga de Ener Valencia em comparação ao time que enfrentou o São Paulo neste final de semana. A grande dúvida é a manutenção ou não do esquema com 3 zagueiros, que foi utilizado pelo treinador colorado na partida do final de semana. Inclusive, em relação a isso, alguns indícios foram dados. A lista de relacionados do Internacional e os jogadores que chegaram aqui no Rio de Janeiro, uma ausência se destaca. Um zagueiro, Cleiton Sampaio, que foi titular inclusive na partida contra a equipe do São Paulo e não viajou para o Rio de Janeiro. O Inter veio com apenas 4 zagueiros no plantel. E este pode ser um indicativo de que o Inter não entre em campo com 3 zagueiros. Porque se entrasse com 3 zagueiros, seria até natural colocar mais um zagueiro na lista de relacionados. Mas viajaram apenas Vitão, Vitor Gabriel, Juninho e também Gabriel Mercado. O Cleiton Sampaio, que foi titular, não tem nenhum problema físico, opção técnica de Roger Machado, que fez com que ele acabou não viajando para o Rio de Janeiro. Em meio a isso, o Simon Bianchini, que é repórter da Rádio Gaúcha, trouxe um relato de que nas últimas atividades, no treinamento principalmente desta terça-feira pela manhã, foi trabalhada a linha de 4 defensiva e não uma linha de 5, como atuou contra o São Paulo. É mais um indicativo de que o Inter deverá jogar com 2 zagueiros. E aí se abre discussão para o parceiro de Vitão. Vitor Gabriel vinha sendo titular, mas está perdendo espaço para Juninho. Enquanto isso, Gabriel Mercado foi a grande novidade do time do Inter na derrota para a equipe contra o São Paulo e a grande novidade positiva. Então hoje há uma briga por estes 3. Vitor Gabriel corre por fora, Juninho e Gabriel Mercado brigam por uma vaga no time titular. No restante, a minha projeção tem Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho ou Gabriel Mercado e Bernabei. Thiago Maia deve ser mantido, Bruno Henrique ou Bruno Tabata e Alan Patrick. Na frente, Carboneiro, Tabata ou Borré, Ricardo Matias ou Tabata.
vamos colocar assim, e aí a dúvida em relação a quem jogaria como centroavante, são possibilidades que Roger Machado tem à disposição. Tem o Wesley ainda, que pode perder espaço, mas pode também se manter como titular. Tem o próprio Ener Valencia, que corre por fora, o Vitinho, que corre por fora. São muitas as dúvidas do Internacional em relação à escalação para enfrentar a equipe do Fluminense. Agora, o Inter já sabe o que esperar do time do técnico Renato Portaluppi, tá? E o relato que a gente recebeu aqui na concentração do Internacional é de que a comissão técnica está esperando um Fluminense com características defensivas para segurar o resultado construído no estádio Beira-Rio. Logo, um Fluminense que deverá vir ao Maracanã com 3 volantes. Esta é a expectativa e leitura do Internacional em cima da equipe do técnico Renato Portaluppi, e que tem um grande desfalque, o Thiago Silva. A gente falou sobre isso no Diário do Inter KTO de ontem, tá? Ambiente fechado, mobilizado, alguns jogadores circularam aqui pelo hotel da Concentração Colorada, mas poucos. Os dirigentes tiveram entrevistas solicitadas e se negaram a falar, porque o discurso é de um ambiente fechado de mobilização para esta partida decisiva contra a equipe do Fluminense, tá? Avançando na pauta, uma outra informação repercutiu bastante nesta terça-feira e envolve o atacante Ener Valencia. De acordo com Alexandre Ernst, jornalista do Vozes do Gigante, Ener Valencia recebeu uma proposta do futebol mexicano para disputar a Copa do Mundo de Clubes. E a postura do Ener Valencia chamou a atenção. O Inter se dispôs a negociar Ener Valencia. Não se sabe ainda para qual time que ele seria negociado. Pode ser com o Pachuca, com o Monterrey, que são os 2 clubes mexicanos que disputaram a Copa do Mundo de Clubes. Mas o Inter aceitou negociar o Ener Valencia e, de acordo com Alexandre Ernst, Ener Valencia se recusou e preferiu ficar no Internacional. Chama a atenção esta postura do Ener Valencia, porque todos sabem que o Ener Valencia não vive um bom momento no Internacional e que isso de alguma forma prejudica a sequência da sua carreira, isso de alguma forma prejudica a sequência de Ener Valencia, que tem contrato com o Internacional somente até a metade do ano que vem. O Ener Valencia se recusar a dar esta volta por cima, ou ter esta tentativa, esta chance de volta por cima em uma Copa do Mundo de Clubes no futebol mexicano, chama a atenção. É uma notícia que de fato repercute bastante, que mostra um pouco do que talvez esteja pensando Ener Valencia para o futuro, que não deve renovar o contrato com o Internacional e deve inclusive voltar para o Equador na próxima temporada, para o futebol equatoriano. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Ganho aumentado na vitória do Internacional pela Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. Eu vou passar aqui algumas odds bem interessantes, de mercados interessantes, que a KTO está colocando para a partida desta quarta-feira, tá? Uma delas, e que para mim é a melhor odd deste momento, desse jogo, é o ambos marcam. O ambos marcam está pagando 2,04. E há uma tendência muito grande pela característica das equipes, pela característica dos jogos de Fluminense e Internacional, que tenha um ambos marcam. Uma odd 2,04 é uma baita odd para esse ambos marcam, tá? Uma outra situação que vale a pena a gente conferir é o Internacional classificando, que é uma odd mais alta do que a vitória simples do Internacional, porque o Inter pode vencer e ser eliminado. O Inter classificando está pagando 4,5. E aí, uma terceira odd bastante interessante é a do gol do Alan Patrick, que cresce em jogos importantes. O gol do Alan Patrick está pagando 4,6. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!